A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Vamos aqui agora, mais um podcast. Deva.com 1976, @deva.com76. Mais uma vez, mais um entrevistado, de uma forma diferente. Nós viemos aqui fazer a obra do Senhor, numa cidade vizinha. E aproveitando já, porque o cotidiano é muito rápido, as coisas, ela tem a proporção do dia, que às vezes a gente nem espera o que vai fazer, e o dia acaba. Já, né? Já que temos aqui esse trajeto para ir embora, estamos aqui. Hoje o nosso entrevistado, uma pessoa que há um tempo que já conheço, há um tempo que estamos trabalhando junto, e para honra e glória do Senhor, vai estar conosco aqui para bater um papinho, conversar um pouco. Assunto muito bom para você que espera algo de Deus, que é uma resposta de Deus. Então, algo interessante que nosso aprendizado hoje vamos ter com o nosso pastor Rogério. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Maravilha de Deus. É bênção do céu, né? Bênção de Deus. Rogério, hoje você está pastoreando, você está fazendo o quê? Fala para os nossos irmãos aqui o que está acontecendo na sua vida espiritual hoje aí. Agora no momento, né, Deus me deu uma oportunidade de estar hoje pastoreando, né, a cidade ali na igreja da cidade de Catiguá, né? Estamos ali juntos com os irmãos. E bem antes, né, nós estávamos cuidando ali da igreja da cidade de Imbaúba, né? Imbaúba, né? E isso, a gente foi chamado nós lá para estar cuidando da obra, e Deus tem abençoado muito, né? E sinto a alegria ali de poder estar com os irmãos, né? Aprendendo junto mais da palavra, estar na comunhão com os irmãos. Isso é muito bom. Isso é gratificante, né? É gratificante, né? Isso com certeza. Pastor, devemos aqui agora sim para um pouco te conhecer, quando você converteu, como é que foi, da onde você veio. Hoje nós estamos no Mistério do Belém, né? Mas como que foi, como que você chegou, como foi sua conversão, há quanto tempo? Você pode falar para nós aí? A conversão já faz um tempo já, na verdade, né? Eu lembro uma vez que eu aceitei a Jesus, faz a média de uns 15 anos, mais ou menos, né? 15 anos. E a conversão mesmo foi de 12 anos para cá, né? O batismo do Espírito Santo, realmente entendendo o que realmente é a fé, o que realmente é estar na presença de Deus, né? O que entender de fato sobre salvação. A minha vida começou a se transformar de 12 anos para cá, onde eu comecei a entender de fato o que é Jesus na minha vida, né? Aí é onde começou o processo, a mudança, né? Deus começou a me moldar, me ensinar muitas coisas. Através dali é onde eu tive várias experiências com Deus, experiência sobrenatural, né? Através da vida do meu pai, com o tempo eu estava comentando sobre isso, né? Que a qual Deus falava de uma forma assim, do primeiro amor, né? Eu ouvia e discernia aquilo que Deus estava falando sobre a minha vida. E tive uma experiência de cura sobre a vida do meu pai, entendeu? E Deus deu a oportunidade, através da sua experiência para com ele me avisava assim as coisas que Deus ia trabalhar na vida do meu pai, né? Foi uma coisa assim sobrenatural, né? Até quando a conversão do meu pai, eu tive a oportunidade de trazer meu pai e minha mãe para Jesus, né? Que legal. E interessante que quando meu pai veio para Jesus, o que mais me chamou a atenção foi a forma de que ele veio para Jesus, pastor. É uma coisa assim que me deixou assim perplexo, né? Porque é uma coisa sobrenatural. Ele tem passado por AVC, passado por situação. Interessante que ele sofreu um AVC e ele perdeu toda a memória. Nossa, entendeu? E o que mais chamou a atenção foi que ele perdendo a memória, eles começaram a levar ele para a igreja. Aí foi um dia que eu conversei com Deus: Senhor Deus, salva meu pai, coloca o nome dele no livro da vida, dá uma oportunidade a ele.
Só que, no meu entender, uma pessoa, para ter uma experiência com Deus, ela precisa conhecer Deus. Sim. Mas meu pai estava como criança, né? Estava numa situação ali que a Bem memória dele, debilitada, né? isso, bem debilitada. A mente dele já estava toda conturbada. E ele não tinha como ali você apresentar Jesus para uma pessoa que está uma mente de criança, né? E os médicos falavam assim, olha, o quadro do teu pai, o cérebro dele está uma peneira. A tendência dele é só piorar. Ele vai ficar uma pessoa vegetante numa cama, né? E eu lembro que um dia eu fazendo uma oração a Deus, pedi que Deus desse uma oportunidade para o meu pai. De uma forma surreal, uma forma que, na verdade, fora da compreensão humana, meu pai começou a apresentar quadros de melhoras. Lembrar do nome das pessoas, lembrar do meu nome. Ele estava desenganado, na verdade. Estava desenganado. Aí ele começou ali a apresentar quadros de melhora, né? Porque uma pessoa com Alzheimer, a tendência é piorar. Né? E chegou a um certo ponto que meu pai perguntava as coisas, falava. Uma pessoa que tem mal de Alzheimer lembra só do passado, não lembra quase do presente, né? E ele começava já trazer as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Ele perguntava sobre a Bíblia para mim, eles começavam a comentar. E alguns da família chegavam assim, mas está falando as coisas, ele não vai entender nada. Interessante que todos os dias de culto, marcando o horário certinho, pastor. Ele falava, né, não vai para a igreja. E com essas coisas ele começou a buscar a Deus. E muitos não entendiam, né? Que tem hora que ele dava aquelas confusão na mente dele. Só que interessante que esse processo que meu pai passou, ele foi apresentando melhoras, reconhecendo a família, reconhecendo todo mundo. E eu lembrando que eu pedi algo para o Senhor, né? Eu pedi para que Deus desse uma oportunidade para o meu pai, né? Meu pai foi uma pessoa bem conhecida na cidade de Novaes, foi uma pessoa que muitos ali, as crianças, quando ele vendia sorvete, tinham umas boas memórias. Meu pai foi uma pessoa boa, né? Então ele teve ali essa oportunidade. Ele começava a entender a palavra de Deus, eu trazia um ensinamento para ele. Interessante que ele não se perdia, pastor, o que me chamava a atenção era isso. E ele não se perdia a esse ponto em termos quando falava da palavra de Deus, ele tinha sede. E quando eu chegava em casa, ele já falava, faz uma oração para mim. Quando fazia a oração, ele fazia o agradecimento, né? E cada vez mais na verdade, eu ajudava a minha mãe a cuidar dele, né? Devido à sua comorbidade, ficou com medo de cair novamente, não queria andar mais e ficou acamado, né? Então eu ajudava a minha mãe em todos os sentidos e através disso, ali é onde começamos nós a se fortalecer na fé, ensinar ele, trazer ele para Jesus, né? E você fala então que isso aí te ajudou muito também. Muito, porque na verdade eu tive uma experiência com Deus ali, através com meu pai, que foi uma experiência extraordinária. Uma coisa assim, quando eu falei que é surreal, uma coisa que fora da compreensão. Até o momento que meu pai, pastor, teve quadros de pioras, né? Que ele ficou ao ponto de sonda, né? Foi uma da parte que mais marcou na minha vida. Foi um dia que ele estava com uma infecção generalizada. A urina dele, na sonda, saía aquele cheiro forte, sabe? Aquela urina puro sangue. E você sabe que uma idade que ele estava, com uma idade que ele estava, a chance dessa pessoa sair dessa situação seria uma coisa ali de... Milagre. Um milagre, na verdade, né? Eu lembro uma vez que eu estava no hospital, ele estava já quase indo para entrar, já saiu do Padre Albino, né? Foi para ser internado, para ir lá no Hospital Emílio Carlos. Eu lembro uma vez que isso daí ficou marcado para mim, que eu coloquei a mão sobre a parte da bexiga do meu pai e falei, Deus, eu sei que ainda não terminou a obra, né? O Senhor é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. A tua palavra diz que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, eu gostaria de te pedir, foi uma oraçãozinha simples, sabe? Mas cheio Isso, nossa, mas foi algo diferente ali. Eu e meu pai, mais ninguém ali. Dá uma noite tranquila, porque ele passava várias noites com dores, não conseguia dormir.
né? E eu falei, Senhor, dá uma noite tranquila pro meu pai, sossegado, ele está sofrendo muito. Eu gostaria de te pedir algo, Pai, cura meu pai agora, não duvidando do Senhor, mas eu gostaria que amanhã, Pai, na parte da manhã, essa urina dele esteja clara, e ele venha assim, não sentir dor mais. Orei, nós fomos pro quarto, né? Foi uma noite que ele dormiu a noite inteira, pastor, só uma noite assim, dormindo assim, parecia uma criança dormindo. Só que aí uma coisa que me chamou a atenção, quando trocaram na madrugada a bolsinha, né, para onde sai a urina, para poder mudar a coleta, no outro dia a urina dele só estava um pouco amarelada por causa dos remédios, não tinha uma rajada de sangue. Então, imagina, era sangue preto, sangue escuro, no outro dia estava clarinho. Quando foi tirar o descarte lá, quando eu vi, a urina estava... Nossa, foi quando eu vi aquilo ali, me alegrei tanto. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, né, sobre a vida do meu pai. Interessante que a gente, quando vê um milagre dessa proporção, né, a gente quer contar para as pessoas. Eu liguei assim para umas pessoas e eu fui contar, alegre, sabe, de ver aquela situação, de contar que um quadro de um dia para a noite está naquela situação. Fizeram exame nele, não deu infecção mais, estava limpa a urina, não deu infecção. Quando eu liguei ali, né, para uma pessoa, não vou dizer nome, mas uma coisa assim, porque eu entendo essa pessoa, porque ela falou aqui, né, aí eu fiquei tão feliz, falei, Jesus curou meu pai, o milagre aconteceu hoje. Olha, foi fazer o exame e já não deu mais nada, ele está bem, ele está curado. Quando eu falei isso no telefone, automaticamente veio um retorno de palavras para desanimar a minha fé. Sério? Que médico irresponsável. O pai quer dizer que ele não tinha nada e estava sendo tratado como infecção, sabendo que ele estava urinando sangue, uma urina totalmente, aquele cheiro desconfortável, pastor, um cheiro muito forte, e no outro dia está bem, sabe, sem dor, sem nada. Automaticamente uma voz bradou dentro de mim, pastor, é uma coisa que só foi fora do contexto, sabe, eu não consigo assim traduzir para as pessoas. A voz veio dentro de mim assim, mas entrou assim como forte mesmo, fala assim, ó, fique quieto, porque ela não vai entender, porque ele não vai entender o que eu fiz. Aquele ali pode ser que foi um momento de você com Deus, para ele mostrar que ele tem um poderio, né? Porque Deus ali falou comigo de uma tal forma, falou, ó, não vai entender o que eu fiz. Deus falou ali de uma forma tão assim objetiva, que mostrou assim para mim, já que quando Deus fala, eu tenho ouvido várias vezes, alguns momentos, né, Deus falar comigo, é uma palavra já traz para você o entendimento. Deus não traz confusão, pastor. Não traz confusão. Quando ele fala, quando você sente que é ele falando, ele já fala, você ouve a voz dele e não te traz dúvida no teu coração. Você sente e ele traz o entendimento para você, que você entende. E quando ele falou no meu ouvido, eu entendi, eu escutei como fosse hoje. Eu consigo entender essa mensagem que Deus tem mandado para mim ali, aquela bradado dentro dos meus ouvidos, assim, ouvido aquela voz, para mim parar, que essa pessoa não entenderia o que eu fiz. Então o que acontece? Muitas vezes o milagre não se explica, e muitas vezes procura entender a origem do milagre. Milagre não se entende, se deve. E eu tenho vivido muitas coisas da minha vida que, se eu fosse contar aqui, vai ter que fazer mais ou menos umas 3, 4 horas, porque é cumprido, viu? É muita coisa. É uma das experiências que eu tive com Deus. A partir desse momento, então, teve, depois, infelizmente, sim, né? Ou infelizmente, deu sofrimento, o seu pai descansou, né? Sim. A sua mentalidade mudou? Para onde foi, assim, você fala que aí foi o ponto X que você abraçou mais a Cristo, entendeu? Foi desse ponto, então, assim, o que veio de novo para você? Olha, o que mais me deixou assim, contando sobre o milagre que Deus fez, né?
e que Deus mostrava que mesmo que eu explicasse para as pessoas o que milagre aconteceu, eu não entenderia, porque eles vão acreditar mais na medicina. Não estou dizendo que você não deva acreditar na medicina, entendeu? A medicina está aí, foi constituída por Deus, né? Deus deu sabedoria ao homem. Mas o milagre, ele vai muito mais além, que confunde até os médicos. Mas tudo bem. Passando-se o tempo, meu pai passou pelo processo dele, nós cuidamos dele, né? Com a sua comunidade, mas lembrando de tudo, cada vez mais. Aí chegou um certo ponto que meu pai, eu senti que ele começava a se definhar, a diminuir a sua... Sabe quando você sente que alguma coisa está acontecendo? Foi a época da Covid, né? Ele não pegou Covid. Foi o tempo da Covid. Ele não pegou Covid, ele só pegou ali porque como ele teve o seu processo durante muitos anos, ele fumava, né? Ele desenvolveu aquele problema pulmonar, né? Efizema pulmonar. E quando ele já tinha passado por várias crises, vencido várias coisas, porque ele que não falou, não dá para contar tudo, né? Entendi. E ele passou por várias crises e todas elas ele se manteve, né? Porque ele era uma pessoa forte, sabe? Mesmo com todas as dificuldades. E naquele dia eu fui buscar a palavra, né? Quando eu levei meu pai para o hospital e não podia entrar mais, porque naquele tempo era restrição, e você não podia nem acompanhar. Depois que ele está lá dentro, era por conta da medicina, né? Dos médicos e Deus. Você não poderia mais estar ali acompanhando mais, não podia ter acompanhante, seja na UTI, seja em qualquer área, eles não deixavam mais. Entendeu? E o que acontece? Eu fui buscar a palavra naquela noite. Um pregador simples, sabe? Com palavras simples, ele trouxe uma palavra assim. Irmãos, olha, ele começou a pregar e foi o irmão Claudio. Sério? E ele falou o seguinte, olha, quando Deus quiser levar, é para deixar levar. Meu Deus. Eu lembro como fosse hoje. E nem ele que estava ministrando, que estava ali dando aquela saudação, nem ele entendeu, mas Deus bradou no meu coração queimou. Você tem que entender, é Deus que decide levar. Se Ele decidir levar, é Ele que quer levar. Então, senti algo dentro do meu coração dizendo, prepara a tua mãe e a tua família, porque eu vou levar. Nossa, meu Deus. E nesse momento que veio essa voz dentro de mim, assim, você sabe que nem eu falo, quando Deus fala, não deixa dúvida. Essa é uma das experiências que eu tive, né? Ainda estou tendo com Deus, e quando Deus fala, Ele não deixa dúvida, pastor. Entendeu? Quando é Deus falando mesmo, Ele não deixa uma sementinha de dúvida. Ele fala, brada no teu coração e você compreende. Só que aí nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Esse é o problema. A parte da carne, né? A parte da carne. Porque sabendo que o meu pai ia ser recolhido, mas sabendo que, querendo ou não, é meu pai. A separação da carne. Isso, eu vivi assim, eu vivi minha vida inteira junto com meus pais, né? Mesmo depois de casado, eu sempre morei no fundo da casa ali e ainda sempre tive ali, sempre de assistência com meus pais, sempre tive meus pais ali, entendeu? Então foi uma vida assim, eu não vivi uma longe dos meus pais, sempre perto deles, né? Então você cria ali, você já é pai, você tem aquele afeto mais forte, né? E eu comecei ali de uma forma bem calma. Olha, Deus me deu calma, presta atenção. Bem cauteloso mesmo. Eu comecei a trazer para minha mãe, falou, mãe, não estou dizendo que vai acontecer, mas a senhora já tem que começar a se preparar. E eu começava a trazer isso para meus irmãos, com as pessoas à minha volta. Só que Deus, sabendo nós, Deus mandava uma pessoa na porta de casa. Irmão Rogério, eu vim aqui só para falar algo para você, eu não sei porquê, mas eu tenho para te falar. É para você entender que Deus precisa levar. Você acredita no negócio? Imagina? Ouvir uma cena dessa? Eu posso dar até o nome das pessoas. Deus usou essas pessoas para vir falar comigo. E eu, naquela situação, e já se preparando ao ponto até meus irmãos no finalzinho, começando a ver na declaração de pioras, né? Vendo meu pai naquela situação, até eles começaram a ver, falar, nossa, o pai realmente vai, né? Que vai chegando uma hora que a gente... Só que olha só como é que Deus faz. Meu pai começou a apresentar melhoras na altura.
começou a apresentar melhoras. Ele teve ali, eu tive até a oportunidade de fazer uma visita, né? Depois de um tempo ali, eles liberaram nós para fazer a visita. Eu peguei na mão do meu pai e cantava aquele louvor que ele mais amava. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Ele apertava a minha mão bastante. Aí eu vi as lágrimas descer sobre o rosto dele. Eu falei, ele está me ouvindo. Você está me ouvindo, né, pai? Ô pai, eu sei que eu estou me emocionando, você acredita? Não parece que eu estou vivendo hoje o que estou falando aqui. Eu falei, ô pai, eu sei que a vontade minha é que o Senhor volte para casa, mas que o Senhor entenda que a vontade do Senhor é que prevalece. E tem um lugar lindo nos esperando. Tem um lugar maravilhoso que Deus está nos preparando, né? Porque é isso, por isso que nós temos a nossa fé. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. E muitas vezes o Senhor vem no particular para nós. Muitas vezes teremos um arrebatamento, né? Mas na verdade Deus vem no particular. Cada um tem seu dia, né? E eu começava e ele fazia assim. Aí foi chamado todos os irmãos para poder visitar, que ele já estava sem o oxigênio, né? Mas sem oxigênio, imagina uma pessoa entubada sem o oxigênio. Aí começou a vir toda a família, alguns não queriam ir porque com medo da Covid, né? É compreensível de uma certa forma, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Como eu trabalhava autônomo, sempre trabalhei com Covid, sem Covid, correndo um risco, eu precisava ganhar meu pão de cada dia. Então eu falei, não, eu vou, meu pai, eu não vou perder essa oportunidade de estar perto do meu pai, não sei qual vai ser o último momento. E toda a família foi lá, visitou. Aí minha mãe pôde ficar lá com ele. Olha que coisa. E ali ela teve aquele momentinho com meu pai, estar perto dele. Chegando um certo dia, eu estava trabalhando com vendas ali perto do Poupa Tempo, né? Sempre trabalhei de forma autônoma, né? E eu sei que a minha mãe me liga. Ô filho, o pai piorou. Ele começou aquela fadiga, aquela coisa, né? Falou, mãe, põe o pai no Viva Voz. Ô pai, você tá me ouvindo? Ele fazia assim, o pai, na verdade a minha mãe falava assim, filho, ele tá balançando a cabeça dizendo que sim. Ô pai, escuta as orações aqui, eu vou orar pro senhor, o senhor tá pronto? Fazia assim com a cabeça, pastor, fazia assim com a cabeça, como é meu desse? Eu começava a interceder pela vida do meu pai, eu falei, Deus, o senhor vê a situação que se encontra meu pai. Se for para a vida, pai, que o Senhor restaure, que o Senhor tira desse lugar de sofrimento. Mas se for, pai, para o Senhor recolher, se o nome dele já está no livro da vida, se o plano de salvação já está concluído sobre a vida do meu pai, que seja, Senhor Deus, segundo a tua vontade, seja a tua vontade agora, pai, e não a minha. Quando eu começando fazendo essa oração de término, né, que seja a vontade do Senhor e não a minha mãe, ela pega o telefone e fala, filho, o pai melhorou. Olha que oração, gente, o pai melhorou. Mas na verdade, pastor, foi a hora que eu desliguei o telefone, que a minha mãe, sabe, eles têm assim, os médicos têm uma habilidade para não traumatizar as pessoas. Isso. Né? Só que ele melhorou, mas só que levaram o pai para uma salinha. E aí eu esperei ela retornar já sabendo do resultado. As lágrimas veio, sabe? Por mais que a oração foi que Deus fizesse a vontade, mas eu estou a gente vai sentir saudade até a vinda do Senhor, até o dia da grande... Eu sei muito bem que você está falando, porque eu passei por isso também, eu sei como é que é. Agora, quando nós passamos esse processo, a minha mãe daqui a pouco ligou para mim toda chorando, meu Deus do céu, já deu desespero. Filho, o pai morreu. Por mais que Deus tinha avisado para mim há dias atrás que ia acontecer, mas a gente diz que está preparado, mas nunca está preparado, essa é a verdade. Eu falei amém. Irmão, que sabe qual foi a maior alegria da minha experiência para com Deus?
foi ter feito um pedido para Deus e vivido o propósito a qual Deus tem feito. A oportunidade para meu pai ser salvo. Salve e ter uma noite de sono também que aconteceu, né? Isso. E aquilo ali foi uma das experiências, né? Foi muitas aí, viu, pastor? Se for para contar aqui, vai ter tempo. Então o que acontece? Quando eu liberei a palavra, Senhor Deus, seja feita a tua vontade, a hora meu pai foi recolhido pelo Senhor. Glória a Deus. Então aquilo ali, até o dia de hoje, gente, eu tenho um descanso no meu coração. Porque aquilo que eu pedi a Deus, no tempo dele, ele fez a obra. Então uma coisa que fica para nós entender, pastor, nunca desista de orar por ninguém. Nunca desista de orar por alguém. Porque Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Porque eu vi meu pai naquela situação do AVC, eu falei, pai, não leva meu pai se antes preparar ele para a salvação. Isso para mim foi uma das maiores experiências que eu tive. Tantas outras coisas, mas essa daí foi o ponto. Já faz anos, né, que meu pai partiu, mas só que meu coração descansa em paz, sabe? Eu não tenho aquele sentimento de remorso. E isso te fortificou mais no Evangelho? Fortificou, pastor, porque uma coisa eu falo, viver da fé dos outros é apoiar sua fé em cima de alguém ou de algo, é uma coisa. Agora você ter a sua própria experiência com Deus é totalmente diferente. Quando você passar a entender quem é Deus e Ele está ali perto de você, que Ele fala com você, entendeu? Que você pode usar pessoas para falar com você, pessoas que possam ser direcionadas por Deus para dar uma palavra para você. Mas você também, se você se dedicar, se você na verdade quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com você também. Rogério, assim, é uma experiência que faz a gente se enraizar, na verdade, sim, né? Mas nesse tempo, assim, você teve uma experiência também assim, que vamos dizer, não é que foi ruim, mas um processo que você passou, que não posso dizer que chateou, mas assim, que fez você para chegar hoje no crescimento de hoje, na verdade, né? Porque são várias experiências que acontecem, que chegou um momento que não desanimou, mas te fez assim pensar, alguma coisa de ruim aconteceu nesse processo de chegar até hoje, né? Hoje pastoreando uma igreja. Olha, pastor, eu vou falar algo para você, para todos os ouvintes, que toda pessoa que recebe o primeiro amor de Deus, ele tem desejo de fazer a obra do Senhor. Vem aquele desejo, aquela vontade, né? Só que não com maturidade, né? A gente muitas vezes vai ter pessoas que vão entrar no nosso caminho, que vão trazer certos tipos de ensinamentos ou tá perto de algumas pessoas que não vão te levar você no lugar certo onde Deus quer. E a gente acaba dando ouvido a pessoas que não têm direção de Deus. Isso é sério. Isso dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Isso na verdade é o que mais me feriu. Aonde eu precisava receber apoio e segurança, é onde que eu recebi, na verdade, apunhalada. Onde eu recebi ali pessoas trazendo uma fala assim, informações totalmente ao contrário do que realmente depois de um tempo eu descobri que não era nada daquilo. E você vê, a gente sempre fala, né, Rogério, que às vezes não é a apunhalada que dói, mas quem deu, né? Porque na verdade você teria uma confiança com aquela pessoa. Isso. E uma coisa que eu aprendi, que quando uma pessoa ela te defama, um dia eu escutei uma mensagem sobre o papel picado. Muito conhecida, né? Muito conhecida, uma carta que foi dita, foi lida, né? Todo mundo lia e se assustava que aquela... Só que tinha o direito daquela pessoa se defender. Ela mandou uma carta de defesa, mas aquela pessoa pegou e rasgou tudo e jogou dentro, em cima de um lugar alto, espalhou os papelzinhos para todo lugar. Não dá para colar mais e para provar a sua inocência. Mesmo que alguns passem a te conhecer e sabem da tua inocência. Só que no meio da caminhada ainda vai ter pessoas que ainda vão pensar mal ao teu respeito, que ainda não conhecem a tua história.
Então o que acontece? Isso aqui é o que na verdade... Aí depois o que mais me consolou, pastor, na experiência para com Deus, que eu não preciso me justificar, eu simplesmente preciso saber o que eu estou fazendo para agradar o Senhor. Porque muitas vezes, quando eu pensava em me justificar, eu só entrava no fundo do poço. Quando deixou Deus trabalhar, aonde Deus fez a diferença. Porque muitas vezes, muitos irmãos que talvez estejam passando por momentos difíceis, ou até sendo caluniado, ou até falando, ou talvez você fez de forma imatura também, né? Tem isso também. Tem isso também. Porque tem muitas vezes que a gente acredita que está certo numa coisa e na verdade você está errado. E também às vezes é influenciado. Porque não tem conhecimento, não tem base, não tem uma visão sobre aquilo, né? Então você acredita nas pessoas. Acredita nas pessoas. Entendeu? Então eu acreditei. Sério? Aí foi a hora que na verdade é a hora que a aprovação veio. Eu fui tratado de uma forma a qual eu falava com Deus, mas Senhor, mas o que eu fiz? Porque não era a minha intenção. Porque existe dois tipos, pastor, de errar. Tem aquela pessoa que premedita o erro e comete o erro. E tem pessoas que erram como uma criança. E é uma coisa interessante, sabia que acontece muito isso? Acontece. Porque você muitas vezes falha e erra querendo acertar, mas não da forma correta. Falar no tempo indevido, agir de forma que não é o tempo de agir. Isso me custou um preço. Eu sofri muito com isso. Entendeu? Então, para mim, eu entendi que a partir do momento a qual eu entrego meus caminhos ao Senhor, a confiança minha é totalmente em Deus. Falou, Senhor, o Senhor que está no controle de tudo agora eu não vou colocar minha mão mais em nada. As coisas começaram a transformar a minha vida, começou a moldar a minha vida. Aí eu falei, Deus, me traz pessoas porque a gente temos também que ter uma conexão com Deus, mas também procurar ter pessoas espirituais para te orientar. Entendeu? Porque se você não saber quem é que está com você, o testemunho daquela pessoa, cuidado com quem que você pede a sua, com quem você conta a tua vida para alguém, com quem você está pedindo ajuda. Procura saber se a vida dele está no altar. O que eu falo às vezes, a pessoa está cheia de riso na cara, mas por dentro do coração quem conhece é Deus, né? Quem conhece é Deus, verdade. Verdade, né? Porque muitas vezes é comum, pastor, a gente pedir ajuda para as pessoas. Ainda mais ainda que acho que todos nós fazemos isso, né? Chega um momento. Só que aí o que me chama a atenção é essa. Antes de você pedir conselho para alguém, procura saber o testemunho da pessoa. Rogério, ele tem uns minutinhos aí, eu queria que você, os nossos espectadores que vai ver esse vídeo, o que você faria hoje, depois dessa experiência que você teve, hoje onde você está, você pode passar assim, para uma pessoa que vai assistir esse vídeo, você fala, olha, eu tenho um conselho para te dar, eu tenho algo para te falar sobre o Evangelho, sobre as dores, sobre as vitórias, sobre as conquistas, sobre a escolha que você teve. O que você pode falar para os nossos ouvintes aí? Olha, o que eu tenho para falar é que a partir do momento a qual você passa a conhecer Jesus, você começa a gerar dentro de você um alvo, que é Jesus. Não deixa que palavras secundárias comecem a afetar a sua vida. Procura conhecer a palavra de Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Porque muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Então, a partir do momento quando você entende o que significa realmente Deus na tua vida, quem é realmente Jesus na tua vida, você não passa a olhar para um lado, para o outro, você começa a seguir em frente. E quando você entende quem é Jesus na tua vida, você para de observar as falhas do seu irmão e começa a observar a tua vida. Pergunta para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo de certo? O Senhor está aprovando aquilo que eu estou fazendo? Então você começa a entender que a tua vida está sendo conduzida por Cristo. Não seja conduzida a tua vida pelas suas emoções. Não deixe que as tuas emoções conduzam a tua vida, porque teu coração é enganoso. Mas a partir do momento que os teus caminhos sejam conduzidos pela palavra de Deus,
é onde a tua vida começa a prosperar em todos os sentidos. E hoje eu tenho por certo que a partir do momento onde eu deixei que Deus tomasse conta da minha vida, o melhor de Deus já está acontecendo sobre a minha vida, em todas as áreas da minha vida, tá? Então a palavra que eu tenho para dizer é esta: confia no Senhor. Eu tenho uma mensagem, né, que guardada no meu coração, que todos os irmãos conhecem: deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não deixa as suas emoções fluir dentro de você, tomar suas decisões sozinho ou sozinho. Procura confiar no Senhor. Deixa o tempo de Deus acontecer na tua vida. Não antecipa nada. Deixa Deus trabalhar. Porque a partir do momento onde você deixa Deus trabalhar, é onde você vai começar a viver o melhor de Deus na tua vida. Essa é a palavra que eu tenho para deixar nesse momento, tá? Você viu só? Confiança. Você viu? Confiança em Deus. Aí está um grande testemunho que você vem entender, meus irmãos, né? Que nem todo mundo você pode confiar e acreditar no Evangelho, que Ele faz milagre. A gente mostra para você que Ele é Deus. Deu uma noite de sono para o Pai dele. Eu queria hoje, nesse momento, que você fizesse uma oração para agradecer a Deus por esse momento, pelo fogo de vida, para terminar isso com uma linda oração em nome do Senhor Jesus. Pode ir. Vamos estar orando então. Senhor Deus e eterno Pai, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse testemunho, sobre a vida do meu pai, sobre o testemunho da minha vida, e o que o Senhor venha, Pai, através, aonde chegar, Pai, esse vídeo, aonde chegar, Pai, que as pessoas que possam estar passando pelas mesmas situações entender que é o Senhor que está no controle de tudo, que nós precisamos aprender a ouvir a Tua voz, aprender a entender que é o Senhor que está no controle de tudo, e entender que nós devemos confiar plenamente no Senhor, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam na vida de todos, Pai, que aquele que confia no Senhor, aqueles que se colocam a depositar a confiança no Senhor. Que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a nossa vida, que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso testemunho, porque Ele é fiel naquilo que cumpre. Amém, Jesus. Deus abençoe, que a paz seja convosco. Paz do Senhor.